Existem momentos na vida de um homem em que a sensação de perda de controle pesa mais do que qualquer rejeição. É quando você percebe que está sempre correndo atrás, sempre cedendo, sempre esperando um sinal dela. E mesmo assim, a distância só aumenta. A dor da ausência, aquela mistura amarga de ansiedade e esperança, vira sua companheira diária. E enquanto isso acontece, você se pergunta: em que momento eu deixei de ser o homem que lidera a própria vida? A verdade é que muitos caras se perdem tentando agradar. Confundem intensidade com desespero, atenção com necessidade, presença com submissão. E quando percebem, já caíram na espiral que destrói valor próprio, gera dependência emocional e abre caminho para comparações inevitáveis com outros homens mais confiantes, mais centrados, mais disciplinados. É assim que o interesse dela evapora. Devagar, silenciosamente, como em cenas de filmes onde o protagonista percebe tarde demais que perdeu o foco e o propósito. Mas o estoicismo, filosofia de gladiadores mentais como Marco Aurélio e Epicteto, nos lembra que nenhum homem conquista respeito se não conquista primeiro a si mesmo. É o autocontrole, não a perseguição. É a disciplina, não a carência. Os homens que aprendem a usar a ausência consciente, a presença seletiva e a energia masculina direcionada não apenas recuperam poder, eles se tornam líderes de si mesmos. E líderes nunca imploram por atenção, eles a inspiram. Se você já sentiu a dor da rejeição, a angústia da saudade ou a frustração de perceber que sua vida estagnou enquanto você investia demais em alguém que te dava de menos, este vídeo é para você. E não importa se você está saindo de um relacionamento, tentando reconquistar alguém ou querendo elevar sua energia masculina. Existe um caminho claro, prático e transformador. Um caminho que não depende da resposta dela, depende de você. Hoje eu vou te mostrar com profundidade como fazer qualquer pessoa sentir muita falta de você através de 10 princípios que funcionam na vida real. Não truques baratos, não manipulação, mas uma fusão poderosa entre estoicismo, psicologia e comportamento masculino de alto valor. Se você aplicar esses passos, prepare-se. Sua postura muda, sua presença muda e a forma como o mundo responde a você também muda. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha este vídeo com algum amigo que anda precisando recuperar o foco. E eu quero ver sua força nos comentários. Escreve apenas uma frase: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Existe uma diferença gigante entre sumir por insegurança e praticar o desaparecimento consciente. O primeiro é fuga, o segundo é estratégia. Quando você escolhe se afastar com intenção, você ativa um princípio psicológico poderoso. Espaço gera percepção. A ausência começa a trabalhar a seu favor, despertando no outro uma sensação inesperada de vazio, como aquela cena de filme em que o protagonista deixa o ambiente e, de repente, todos percebem que a energia mudou. Esse afastamento não é punição, é autocontrole elevado. Quando você se retira sem ansiedade, algo interessante acontece. A mente dela preenche o silêncio com perguntas. É impossível ignorar alguém que não está tentando ser notado. E é justamente nesse vácuo de barulho que nasce a saudade. As pessoas valorizam mais o que não tem fácil acesso. Quando você estava sempre disponível, ela não sentia sua presença como algo especial. Mas quando você pratica o desaparecimento consciente, você transforma a presença em privilégio e não obrigação. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em governar a si mesmo. Isso inclui controlar a vontade de mandar mensagem só para manter contato, de responder imediatamente, de mostrar que você ainda está ali. Cada vez que você resiste ao impulso, você fortalece seu valor próprio.
Mostra que não está guiado por carência, mas por propósito. É como um guerreiro que dá um passo atrás não por medo, mas para preparar o terreno da próxima vitória. No dia a dia, o desaparecimento consciente é percebido como maturidade. Enquanto muitos homens imploram atenção, enviam mensagens longas ou tentam provar algo, você age com serenidade. Ela nota a diferença. Ela compara. E comparação é o que define a atração moderna. Quando você quebra o padrão de insistência que ela está acostumada a ver, você se torna memorável. Quietude vira mistério e mistério vira magnetismo. A chave aqui é entender que o desaparecimento consciente não é feito para manipular, é feito para recalibrar. Você para de investir em excesso e começa a investir em você. Isso força naturalmente o outro lado a observar o que antes passava despercebido. Pequenos detalhes, como sua postura, sua energia, seu humor, ganham peso no imaginário dela. E é nesse estado que a saudade cresce de forma orgânica, quase inevitável. Esse é apenas o primeiro passo para criar impacto emocional duradouro. Quando você aprende a desaparecer com intenção, abre caminho para algo ainda mais poderoso: a inacessibilidade emocional e o autodomínio, elementos que elevam seu magnetismo a um novo nível. A inacessibilidade emocional não é frieza, é refinamento, é a capacidade de controlar impulsos, reações e respostas, mesmo quando suas emoções querem tomar o volante. Quando você demonstra calma em situações que fariam outros homens explodirem, você se destaca instantaneamente. Esse tipo de autocontrole transmite uma força silenciosa que desperta respeito e, ao mesmo tempo, curiosidade. É como aquele personagem enigmático dos filmes que nunca perde a compostura. Todos querem entender o que existe por trás do olhar firme. No cotidiano, a inacessibilidade emocional transforma sua presença em algo mais valioso. Você não entrega tudo de uma vez, não explica demais, não se justifica demais, não abre o coração na primeira oportunidade. Isso não significa ser indiferente, significa ser seletivo. Pessoas com valor próprio elevado filtram o que expõem e para quem expõem. Elas não revelam suas vulnerabilidades para quem ainda não conquistou o direito de ouvi-las, e isso inevitavelmente cria atração, porque o mistério é a essência da atenção. Quando você reage impulsivamente, mostrando ciúme, insegurança ou necessidade, você cai direto na armadilha da friend zone e da desvalorização. É aí que muitos homens perdem terreno, porque se tornam previsíveis e facilmente substituíveis. Já o homem que domina suas emoções permanece firme, como um pilar. Ele não se abala por provocações, não se perde em ansiedade e não vive correndo atrás. Esse equilíbrio emocional é, por si só, magnético. A inacessibilidade emocional também faz com que a outra pessoa trabalhe mais para acessar suas camadas internas. Psicologicamente, aquilo que exige esforço se torna mais desejado. Quando você não derrama toda a sua energia de uma vez, você convida a outra pessoa a se aproximar. É como se o silêncio entre vocês ganhasse vida própria, criando um campo de tensão saudável que desperta saudade, interesse e imaginação. E aqui entra o estoicismo de forma prática. Os estoicos ensinavam que você deve ser dono de suas emoções, mas nunca escravo delas. Quando você conversa com elas sem se afobar, quando você mantém a serenidade diante de atrasos, silêncios ou incertezas, você prova que seu mundo interno não depende de estímulos externos. E isso destrói qualquer comparação com homens desesperados, pois você representa estabilidade, um porto seguro envolto em mistério. Ao dominar esse passo, você começa a elevar sua energia masculina para outro patamar. Mas isso é apenas o começo. Porque quando você combina inacessibilidade emocional com ações concretas, nasce o efeito mais poderoso de todos, a percepção de evolução contínua. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico.
Quer que eu continue? Você disse. O ChatGPT disse. Perfeito. Vamos avançar para o tópico 3. Evolução pessoal e progresso visível. Quando você começa a evoluir de verdade, sem alarde, sem precisar anunciar cada conquista, o mundo percebe. E ela também. A evolução pessoal é um tipo de linguagem silenciosa que comunica valor próprio antes mesmo que você abra a boca. Nada provoca mais saudade do que ver alguém se tornando uma versão melhor de si mesmo. Principalmente quando essa evolução acontece justamente no período da sua ausência. É como nos filmes de superação, em que o protagonista reaparece mais forte, mais focado, mais dono do próprio destino. O progresso visível elimina qualquer dúvida sobre sua força interna. Você começa a treinar com consistência, melhorar seu estilo, reorganizar sua vida, cuidar do corpo, da mente e das finanças. Cada um desses movimentos mostra que você não está parado esperando atenção. Você está seguindo em frente. E isso quebra a narrativa que muitas pessoas criam quando se afastam. A de que você estaria sofrendo, perdido ou buscando validação. Pelo contrário, você prospera em silêncio, guiado por autocontrole e clareza. A psicologia é implacável nesse ponto. Aquilo que evolui se torna mais atraente, e aquilo que cresce sem pedir aplausos se torna ainda mais magnético. É nessa fase que a mente dela começa a te observar com outros olhos. Ela percebe que você mudou padrões, melhorou hábitos e elevou seu comportamento. E isso ativa um processo cognitivo chamado reatribuição. Ela começa a se perguntar se subestimou você, se julgou cedo demais, se perdeu alguém que estava apenas no início do próprio auge. A evolução pessoal também impede que você caia nos erros que afastam interesse, complacência, acomodação, previsibilidade. Quando sua vida está em movimento, você se torna imprevisível, e imprevisibilidade gera fascínio. Ela começa a notar detalhes que antes passavam batido. Sua postura mais reta, sua fala mais direta, seu olhar mais decidido. É como se a versão antiga tivesse ficado para trás e a nova versão estivesse enviando uma mensagem silenciosa. Eu continuo avançando, com ou sem você. O estoicismo reforça esse ponto de maneira poderosa. Ninguém respeita um homem que não se respeita. E respeito nasce da disciplina diária, não de palavras bonitas. Cada pequena melhoria, ler um livro que expande sua visão, treinar mesmo sem vontade, trabalhar em silêncio enquanto o mundo dorme, comunica que você é guiado por propósito, não por carência. Isso cria contraste direto com homens que estagnam emocionalmente e competem por atenção. Você, por outro lado, compete apenas consigo mesmo. E quando esse progresso fica evidente, acontece algo inevitável. Sua presença passa a ter um peso diferente e sua falta ainda mais. A evolução cria uma sombra emocional que permanece, mesmo quando você não está. E é exatamente essa sombra que abre espaço para o próximo passo. O poder do mistério, dos limites e da valorização pessoa. O mistério não é um jogo. É uma postura, é a habilidade de não entregar todas as cartas de uma vez, de permitir que a outra pessoa descubra você aos poucos. Quando você se torna menos previsível, mais seletivo e mais conectado aos seus próprios princípios, você desperta uma curiosidade natural. O mistério nasce da sua capacidade de manter a compostura, de não explicar demais, de não correr atrás de validação. E isso cria uma aura magnética difícil de ignorar, especialmente quando combinada com a ausência consciente que você já vem praticando. Limites, por outro lado, são a fundação de todo relacionamento saudável e toda sedução bem-sucedida. Homens que não têm limites acabam sendo confundidos com homens sem valor próprio. E isso gera desinteresse instantâneo. Quando você estabelece o que tolera e o que não tolera, horários, tratamento, respeito, reciprocidade, você transmite uma mensagem clara. Eu me respeito.
Pessoas que se respeitam são desejadas. Pessoas que se dobram o tempo todo acabam na friend zone, porque se tornam emocionalmente previsíveis e exageradamente acessíveis. Ser seletivo também é parte essencial desse processo. Não é sobre agir com arrogância, mas sobre não entregar sua energia para qualquer situação ou pessoa. Quando você demonstra que sua atenção é rara, que seu tempo é valioso, que suas emoções não estão disponíveis ao menor sinal de carinho, você automaticamente gera contraste com homens desesperados. Esse contraste é o que amplifica seu magnetismo. É uma forma de autocontrole emocional que a maioria não domina. O mistério funciona porque ele incentiva a imaginação. Quando você não revela tudo, a mente dela preenche os espaços vazios com curiosidade. Ela começa a se perguntar onde você está, o que você está fazendo, quem está ao seu lado. Não porque você provocou isso diretamente, mas porque sua nova postura cria esse efeito naturalmente. A saudade cresce justamente no silêncio onde antes existia excesso de disponibilidade. Os limites reforçam sua independência emocional. Quando você diz não com firmeza, quando não aceita migalhas de atenção, quando não responde mensagens de madrugada como se estivesse sempre à disposição, você mostra domínio. E nada se compara ao impacto emocional de um homem que sabe exatamente o que quer e o que não aceita. Essa firmeza cria respeito, e respeito é a base da atração duradoura. O estoicismo também entra aqui com força total. O sábio vive de acordo com seus princípios, não para agradar aos outros. Quando você adota esse estilo, você deixa de ser apenas mais um pretendente e se torna uma presença notável, alguém que carrega um enigma, alguém que não se rende ao impulso. E é justamente essa combinação de mistério, limites e valorização pessoal que prepara o terreno para o último ponto, a consistência e disciplina estoica, que é onde a transformação se consolida. A consistência é o ponto onde tudo se separa. Homens comuns desistem, homens fortes persistem. Não adianta praticar ausência, autocontrole ou limites por 2 dias e depois voltar ao desespero emocional. A verdadeira mudança acontece quando você mantém a disciplina, mesmo quando a vontade quer te sabotar. É aí que o estoicismo se torna mais prático do que nunca. Agir pelos seus princípios, não pelo seu humor. A constância é o que transforma atitudes isoladas em identidade. E identidade forte gera impacto duradouro. A disciplina estoica é a arte de repetir o certo, mesmo quando o coração pede o errado. Você controla impulsos, não responde no calor do momento, não cede à ansiedade de ser notado. Enquanto outros homens se contradizem, você se mantém firme, criando um padrão que ninguém ignora. A previsibilidade do seu autocontrole gera confiança, e confiança, somada ao seu novo valor, faz com que sua presença se torne marcante e sua ausência ainda maior. A saudade nasce da constância, não do caos. Quando você sustenta esses comportamentos no longo prazo, ela percebe que não é um personagem, é sua nova realidade. Isso quebra qualquer narrativa de que você estaria agindo para chamar atenção. Não, você está evoluindo porque escolheu se tornar um homem de propósito. Essa autenticidade é poderosa e destrói qualquer comparação com homens que apenas fazem charme por alguns dias. Sua disciplina cria uma impressão emocional profunda, daquelas que ficam na memória. A consistência também fortalece sua autoconfiança interna. Ao seguir seus princípios dia após dia, você passa a confiar mais em si mesmo. Seu valor próprio cresce, sua postura muda, sua energia se eleva. Isso te torna naturalmente mais atraente, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. É aquele tipo de presença que se nota quando o homem entra em uma sala, firme, centrado, alinhado consigo mesmo.
Você se transforma no tipo de homem que não precisa exigir respeito. Ele transborda respeito. O estoicismo ensina que você deve ser o mesmo na vitória e na derrota. Isso significa não se perder quando ela demonstra interesse e não se desesperar quando ela se afasta. Você segue sendo você, com a mesma calma, a mesma clareza e a mesma disciplina. Essa estabilidade emocional é rara e, justamente por ser rara, é extremamente desejada. É nesse estado que você se torna inesquecível, porque sua constância cria segurança e, ao mesmo tempo, mantém um mistério. Ao sustentar tudo isso, você não apenas faz alguém sentir sua falta, você se transforma em alguém que deixa marca. E agora que estabelecemos o poder da consistência estoica, chega o momento de amarrar tudo isso com profundidade. A conclusão motivadora, que conecta todos os pontos e desperta ação. No fim de tudo, a verdadeira pergunta não é se ela vai sentir a sua falta, é se você finalmente vai assumir o controle da sua própria vida. Porque quando você pratica a ausência consciente, domina suas emoções, evolui diariamente, estabelece limites e sustenta tudo isso com disciplina estoica, você deixa de ser escravo da aprovação alheia. Você se torna o tipo de homem que inspira respeito só pela postura. E esse tipo de homem não corre atrás, ele avança. E quando você avança, o mundo, inclusive ela, é obrigado a perceber. Pense nisso. Quantas vezes você sabotou seu próprio valor? Quantas vezes respondeu rápido demais, insistiu demais, se explicou demais? Quantas vezes deixou a ansiedade decidir por você? Agora imagine o resultado contrário. Imagine você firme, calmo, seletivo, trabalhando em silêncio enquanto outros imploram atenção. Imagine ela percebendo sua falta, porque você simplesmente se tornou irremovível da memória emocional dela. Não por necessidade, mas por presença interior. Esse é o poder do estoicismo aplicado ao amor. A questão que fica é simples e direta. Você está disposto a deixar de ser um espectador da própria vida? Está preparado para abandonar hábitos que te colocaram na friend zone, no ciclo de rejeição ou nessa sensação constante de perda de controle? Porque os passos estão aí, todos ao seu alcance. O mundo recompensa homens disciplinados, homens de propósito, homens que sabem o que merecem. A verdadeira transformação não começa quando ela muda. Começa quando você decide mudar. E é importante lembrar, tudo isso é um processo. Você vai sentir vontade de desistir, vai querer mandar aquela mensagem impulsiva, vai querer provar algo. Mas o homem que você quer ser, o que inspira saudade, respeito e desejo, precisa de consistência. Cada escolha é um tijolo no caminho. Cada ato de autocontrole é uma vitória. Cada limite respeitado é uma afirmação silenciosa de quem você está se tornando. E no final, o resultado aparece, não porque você forçou, mas porque você se tornou digno do impacto que causa. Então, antes de ir embora, responda para si mesmo: você está pronto para liderar sua vida? Você está pronto para ser lembrado pelo homem que se torna e não pelo homem que implora? Se a resposta for sim, então você já está muito à frente de quem ainda espera que o mundo mude primeiro. Lembre-se, evolução não pede permissão, apenas acontece quando você age. Se você curtiu este conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa despertar para a própria força.